Meu amigo, minha amiga, seja novamente muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal Humanizando. Hoje chegamos ao quinto episódio e, como de costume, o programa é dividido em duas partes. A primeira parte eu vou comentar as novidades da gestão de pessoas e do RH da última semana, e na segunda parte eu vou trazer um assunto que eu particularmente gosto muito: inteligência emocional. Confira! E a primeira matéria de hoje, quem traz pra gente é a Isto é Dinheiro. E vamos lá. Conheça as empresas campeãs na gestão de pessoas segundo o Top Employers. Essa matéria foi escrita pela Editora 3 no dia 16 de janeiro. O que essa matéria traz? Essa matéria traz as 73 empresas que receberam a certificação Top Employers. São empresas que são referência na gestão de pessoas. E ela traz alguns tópicos muito interessantes, exatamente falando o que eles valorizam numa empresa, o que eles observam. Também tem a visão das empresas, o que elas entendem que são as perspectivas do mercado, e traz um resumão mais ou menos daquilo que foi observado nas empresas que foram consideradas como referência. E essa certificação ela é obtida por meio de uma auditoria externa e tem vários quesitos. E alguns dos quesitos são estratégia de pessoas, aquisição de talentos, aprendizagem, diversidade e inclusão, desenvolvimento de carreira, bem-estar e engajamento, ambiente de trabalho, desenvolvimento de lideranças e sustentabilidade. Todos os tópicos que a gente comenta bastante aqui no canal. E eu achei interessante essa matéria, porque ela traz um ponto de vista exatamente falando o que a gente fala aqui exaustivamente, que as empresas, quando investem nos seus colaboradores, eles conseguem gerar uma produtividade muito maior. Eles conseguiram traçar um paralelo entre os resultados das empresas e o tanto que essas mesmas empresas se preocupam com a qualidade de vida dos seus colaboradores. E existe uma relação direta, isso que é legal. E a certificação não é o primeiro ano do certificado sendo aplicado, ele já foi aplicado em anos anteriores e eles já estão conseguindo traçar quais são as tendências e o que está melhorando e o que está piorando. E engraçado, traz até um tópico muito interessante que diz, abre aspas, estamos falando de empresas que transformaram inclusão, diversidade e inovação em pilares centrais de suas estratégias. Isso é muito interessante, porque a gente sempre fala isso aqui no canal. As pessoas, elas sempre têm que estar no centro das coisas, porque a gente cria coisas das pessoas para as pessoas e pelas pessoas. Então as pessoas estão no centro de tudo. Então, essas empresas acabaram observando, na minha opinião, o óbvio, que as pessoas têm que estar no centro. Muito legal, confiro. E a segunda matéria de hoje, ela está disponível no site da Exame. E ela diz: a fórmula número 1 para ser mais respeitado no trabalho. Ensino isso há décadas, diz especialista. Essa matéria foi escrita por Guilherme Santiago e foi publicada no dia 12 de janeiro. Basicamente, o que a matéria fala? A matéria traz uma teoria chamada dar, resistir e exalar. E fala que todo profissional que pratica essas três coisas consegue ganhar um respeito no ambiente de trabalho. E o primeiro pilar é dar. E dar aqui no ambiente de trabalho é o quê? Você sempre está entregando mais do que recebe, como se você estivesse gerando um saldo positivo de coisas construtivas no ambiente de trabalho. Isso é muito interessante. O segundo pilar é resistir. Resistir basicamente a quê? Resistir a não fazer coisas erradas. Como o quê? Por exemplo, atitudes individualistas, não reconhecer o esforço dos colegas e praticar coisas antiéticas, inclusive prejudicando demais colegas de trabalho. E o terceiro pilar da matéria é exalar. Exalar o quê? Exalar o bom exemplo, exalar transparência, exalar autenticidade, exalar sinceridade e honestidade. Se você for nesses três pilares, a matéria indica que você vai conquistar uma posição de respeito no lugar onde você trabalha. E a terceira matéria de hoje foi disponibilizada no site da Você S.A. e diz: como ser um líder multiplicador. Saiba como estimular os colaboradores a dar o seu melhor, maximizando talentos humanos em um mundo movido por inteligência artificial. Essa matéria foi escrita por Luciana Camargo em 12 de janeiro de 2025. O que essa matéria fala? Basicamente, ela fala: você, como líder, você tem que pensar sempre em multiplicar os esforços da sua equipe. Porque a gente já falou algumas vezes aqui no canal, ninguém faz nada sozinho. Você imagina, você tem uma pessoa entrega 10, duas pessoas podem entregar 20,
3 pessoas podem entregar 30 e assim sucessivamente. Então, qual é a inteligência do ambiente de trabalho? É você, como líder, como gestor, estar na frente das suas equipes, dos seus times, dos seus squads, você tem que criar um ambiente que estimule potencialidades. Você tem que entender o que as pessoas dão conta de fazer, não dão conta de fazer e tem que principalmente respeitar os limites das equipes. E quando a equipe se sente respeitada, estimulada e as melhores condições lhes são garantidas, logicamente que o resultado coletivo ele vem. E empresas que têm líderes engajadores, motivadores, conseguem gerar até o dobro dos resultados de empresas que têm problemas de relacionamento. É o que diz a matéria. E agora, no segundo bloco, eu vou trazer um assunto que eu gosto bastante: inteligência emocional. Você sabe o que é? Você tem, você se conhece, você consegue se controlar, mas o que será isso que as pessoas tanto falam no ambiente de trabalho, que você tem que ter? É aquela soft skill, inteligência emocional, que é importantíssima para não só o ambiente de trabalho, mas para todas as áreas da sua vida. E o que é? Vamos lá. A inteligência emocional nada mais é do que você conseguir se controlar. E se você for na teoria que fundamenta a inteligência emocional, você pode definir 5 pilares para a inteligência emocional. O primeiro pilar é o autoconhecimento emocional. É exatamente isso. Você tem que se conhecer, você tem que saber o que te alegra, o que te entristece, o que consegue te colocar para cima, o que consegue te colocar para baixo, quais ambientes fazem com que você se torne uma pessoa melhor, mais produtiva e o contrário também. Então, o autoconhecimento emocional é a primeira etapa da inteligência emocional, porque se você não se conhece, se você não sabe como você reage às situações, você não vai saber se controlar e nem muito menos vai saber administrar toda essa sua paixão, essa sua vontade, essas suas emoções quando tiver uma situação que vai mexer com você. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, que é exatamente uma derivação do primeiro pilar, é o autocontrole emocional. É exatamente isso. Nós, seres humanos, nós temos paixões, desejos, vontades, sonhos, e isso é natural e tem que ser assim. Só que por sermos esse humano, a gente acaba tendo sentimentos e sensações que às vezes nascem lá dentro do nosso coração que podem fugir do controle. E isso não é bom, isso não é bom para nada na sua vida. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente já vai para a segunda parte, que é o autocontrole. E exatamente quando você se conhece, sabe quais são as situações que lhe tiram do sério, você começa a criar estratégias para poder se controlar. E é aquela eterna disputa entre razão e emoção. Por vezes o que a gente quer fazer não é o que tem que ser feito e a recíproca também é verdadeira. E trazendo já o terceiro pilar da inteligência emocional, a gente traz a motivação. É exatamente isso. Porque quando você se conhece, pilar 1, quando você consegue se controlar, pilar 2, a gente avança para o pilar 3, que é exatamente a motivação. Quando você se conhece, você entende aquilo que você tem vontade de fazer, seus desejos, seus sonhos, tudo aquilo que você espera de alguém, de alguma circunstância. Com tudo isso, você consegue construir uma base para fazer com que você sempre sinta vontade de persistir, mesmo com as dificuldades. A motivação, ela oscila, ela não é linear. Você tem dia que está mais motivado, tem dia que você está menos motivado. Poderia dizer até que tem dia que você não está motivado de jeito nenhum. E aí a gente acaba trazendo que a disciplina é fazer o que tem que ser feito mesmo quando a gente não quer fazer. É mais ou menos isso mesmo. Mas a gente não precisa sofrer. A gente tem um lado humano, nosso lado humano, a gente tem que cuidar da gente mesmo. É por isso que a gente tem que procurar uma forma de se automotivar. Quando a gente se conhece, consegue se controlar e lida com as nossas emoções e sabe o que a gente quer e o que tem que ser feito, você acaba criando uma base para a motivação, que é o pilar 3 da inteligência emocional. Agora trazendo o pilar 4, que para mim é o pilar fundamental da inteligência emocional, a gente traz empatia. Empatia é o que a gente mais fala aqui no canal, logicamente, porque se a gente está falando de humanização, a gente está falando de tratar as pessoas como pessoas, sempre com respeito, com atenção e com carinho e o amor que elas merecem. Até mesmo aquele colega de trabalho mais chato, você tem que respeitar, tem que cuidar e tem que zelar por ele, por mais difícil que isso pareça. Quando a gente fala do pilar 4 da inteligência emocional, a gente fala da empatia. E empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro. É você
enxergar a realidade sob a visão e perspectiva daquela pessoa. Não é você, sob a sua criação, sua cultura, seus valores, seus princípios, julgar aquela pessoa pelo que ela está fazendo. Não é assim que funciona a empatia. A empatia é você enxergar o mundo como ela enxerga e realmente você entender por que ela faz as coisas que ela faz e por que ela é quem é. E o quinto pilar, que é mais ou menos uma mistura de tudo isso, é uma habilidade social. Então você acaba fechando. Olha só, você começa se conhecendo, depois se controlando, depois se motivando, depois se relacionando com as outras pessoas de uma forma empática e, por fim, você se relaciona com todo mundo, toda a sociedade, o ambiente de trabalho, seus colegas. Esse é o quinto pilar da inteligência emocional, que é exatamente as habilidades sociais. Então, de nada adianta, se você sabe se controlar, se você sabe motivação, você sabe fazer tudo isso, você tem um controle emocional maravilhoso, se você não utiliza isso na prática. Fechando esse tópico sobre habilidades sociais, é exatamente você pegar todo esse seu autocontrole e utilizar isso para o bem do coletivo, para o bem da sociedade, para o bem de todo mundo. Então você vai ser uma pessoa que agrega, que acrescenta e não uma pessoa que destrói, que diminui. A inteligência emocional, ela é fundamental para você ter um bom ambiente de trabalho. E um ambiente de trabalho harmônico, em paz, ele é produtivo, próspero, as pessoas são felizes e você tem uma alta qualidade de vida no trabalho. É isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Gostaria novamente de agradecer sua atenção e por ter acompanhado o vídeo até o final. Se tiver gostado, lembre de dar aquele like, compartilha com seus amigos que você acha que precisam ter um pouquinho mais de controle emocional, que eu creio que esse vídeo de hoje vai ajudar bastante. É isso. Até mais!